Abra sua Bíblia, 1 Reis, capítulo 9. Abra no livro de 1 Reis, Velho Testamento, capítulo 9. A resposta de Deus à oração de Salomão. Salomão fez uma oração, o fogo desceu sobre o sacrifício e depois Deus respondeu à oração de Salomão. Veja só que resposta. Deus falando com Salomão. Salomão estava no auge da sua comunhão com Deus. Salomão estava no auge, estava quente na fé. Então Deus fala com ele dessa forma, versículo 3. E o Senhor lhe disse: ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste. Santifiquei quer dizer separei. Santificar quer dizer separar. Santificar não é você ser uma pessoa santíssima, digamos assim, olha, eu não cometo nenhum erro, nenhum pecado. Não, santidade, santificar, santo quer dizer separado, separado para Deus. Amém? Então, quando você lê na Bíblia santificado, santidade, está se referindo a separado. Deus é o quê? É santo, não é santo? Santo dos santos, quer dizer, separado de tudo o que é separado. E ele escolheu um povo santo também, porque ele é santo, o seu povo tem que ser santo. Quer dizer separado. Então, santo não é aquela pessoa que tem uma auréola na cabeça, não. Queria conversa mole para boi dormir. Santo é aquele que é separado. Se eu vivo separado da injustiça, se eu vivo separado do pecado, então eu sou santo. Embora mesmo separado, eu como humano estou sujeito a falhas, a erros. Amém, pessoal? Entendeu o que eu estou falando? Ninguém é perfeito. Enquanto nós estivermos vestidos dessa casca, nós não somos perfeitos, mas separados para Deus. Então ele diz: santifiquei a casa que você edificou, Salomão. Quer dizer, separei esta casa que você construiu. Agora, olha que bacana. Olha que preciosidade. Salomão construiu uma casa onde Deus desceu com fogo. Não foi? Como é que Deus faz hoje? Quem edifica a casa de Deus hoje? A casa de Deus hoje é você, sou eu, somos nós. Quem edificou? O Espírito Santo. É Ele que faz nos ser novas criaturas. Então, o Espírito Santo, quando nós nos rendemos a Jesus, quando nós nos entregamos,
quando nós reconhecemos, aceitamos o sacrifício dele, então o que acontece? O Espírito Santo vem e faz-nos novas criaturas, quer dizer, novamente, novo coração. Então, esta casca foi edificada pelo Espírito Santo. Para quê? Para que nesta casa venha estar o nome de Deus. Então Salomão edificou a casa para que o nome de Deus fosse colocado ali. Hoje o Espírito Santo edifica a casa para que o nome de Deus esteja nessa casa, que é você, que somos nós. Entende o que eu estou falando? Sim ou não? Então, nós, quando nascidos do Espírito Santo, edificados pelo Espírito Santo, nós carregamos dentro de nós o nome de Deus. Isso é grande demais. Isso é enorme. Isso é extraordinariamente grande. Infelizmente, nem todos entendem o que eu estou falando. Infelizmente, porque ainda não foram construídos, não foram edificados, ainda não nasceram de Deus para compreender a extensão dessa revelação. Ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste. Que naquela altura foi Salomão quem edificou a casa. E ele santificou. Salomão construiu a casa, Deus santificou. A fim de pôr ali o quê? O meu nome. Então, a casa, o templo que Salomão edificou foi para que o nome de Deus estivesse lá. O templo que somos nós, hoje nós simbolizamos o templo do Espírito Santo. Então, para que o nome de Deus estivesse em nós, a fim de pôr ali o meu nome presta atenção, para sempre. Isso é importante. Esse para sempre é importante, você vai ver agora. Os meus olhos e o meu coração estarão ali. Hoje, os olhos de Deus e o coração de Deus estão aonde? Aonde? Hein? Estão em nós, quer dizer, os nascidos do Espírito Santo. Nascidos. O nascido do Espírito Santo não é aquele, eu aceito Jesus como meu Salvador. Não. Não é só isso, não. Você tem que se render 100%, totalmente, e esperar que o Espírito Santo então venha fazer o milagre da transformação. Você tem que ser uma nova criatura, uma nova mente, um novo coração. Não é religioso, não é um seguidor da doutrina da igreja, não. Não é ser um crente, não. Não é ser um Bíblia, não. Mas ser um seguidor vivo do Senhor Jesus Cristo. Ouvir e praticar a sua palavra. Seguidor é esse, aquele que ouve e pratica a palavra do seu mestre, é o discípulo. Então, quando isso acontece, então os olhos de Deus e o coração dele estarão para sempre ali. É muito forte isso. É extremamente forte. Eu lembro, eu vou falar para vocês, quando nós temos ou carregamos o nome de Deus
dentro de nós, o nome de Jesus, quando fala Senhor Jesus Cristo, quer dizer, Senhor é o Pai, Jesus é o Filho e Cristo é o Espírito Santo. Quando nós trazemos o nome de Deus dentro de nós, em qualquer situação, em qualquer lugar, sob quaisquer situações, você invoca o nome de Jesus e ali você vai ser salvo daquela situação. Eu lembro que uma ocasião eu descia a Serra de Petrópolis e a rua era mão dupla, mas muito estreita. De um lado tinha o precipício e do outro tinha era pedra, era um monte. Não tinha aquela parte que você pudesse acostar ou encostar o carro. Só dava para passar 2 carros. Nós vínhamos e tínhamos pressa para fazer o programa de manhã cedo. E quando nós vínhamos na nossa mão direitinho, veio um carro que ultrapassou outro carro e nós íamos bater de frente. E naquele momento eu só tive tempo de falar Jesus. Fechei os olhos e disse Jesus. Eu não sei o que aconteceu. Parece... Já viu aqueles filmezinhos de criança quando a rua estica? Essas coisas assim? Parece que isso aconteceu. Parece que a rua ficou larga, ele passou, o outro passou e eu passei também. Todo mundo saiu livre. Mas eu nunca mais esqueci disso. Naquele momento eu clamei. E você tem esse mesmo direito se você for o templo do Senhor. Amém? Você tem o mesmo direito de invocar e receber a salvação naquele instante. Porque você é o templo vivo de Deus. Nós estamos construindo o templo de Salomão, a réplica. Mas você pode ter certeza, você já é o próprio templo do Espírito Santo. Amém? Para que o nome de Deus possa estar aí. Então, ele diz, os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias, para sempre. Aí ele diz aqui, versículo 4, veja que há uma condição. Se andares perante mim, como andou Davi, teu pai, com integridade de coração. Integridade de coração é pureza no coração, sem malícia, sem má intenção. Com integridade de coração e com sinceridade. Sinceridade é pureza. Você sabe o que significa ser sincero? Você entende que ser sincero é você falar a verdade. Mas a palavra sincera, ela vem dos tempos de outrora, quando as pessoas faziam o vaso de barro. Faziam o vaso e colocavam-no para secar ao sol. Alguns vasos rachavam e outros permaneciam sem rachadura, perfeitos. Então, o que fazia o oleiro? Na hora de pintar, ele colocava cera, que até hoje se faz isso, colocava cera naquela rachadura dos que estavam com rachaduras e pintava. Depois de pintados, todos os vasos eram perfeitamente iguais.
Então, havia diferença, ele sabia, ele conhecia. Havia o vaso com cera e havia o vaso sem cera. Sem cera era o sincero. Nasceu sincero, quer dizer, sem cera, sem maquiagem, verdadeiro. Aquele que é íntegro, aquele que é puro, aquele que é o que é. Tá, o que você está vendo aí é o que você está comprando, é isso aí. Mas o sem cera, o com cera, estava lá junto com ele. É a mesma coisa que acontece, o joio e o trigo. Os dois são perfeitamente iguais. Quando estão novos. Mas quando vão dar os frutos, você vê a diferença, que o joio é joio e o trigo é trigo. Então, no nosso meio, há pessoas que são sinceras, há pessoas que são trigo autêntico e há pessoas que são com cera, maquiadas, pessoas que são joio, que têm a mesma aparência. Em todos os lugares existe o com cera e o sem cera. Então Deus fala a Salomão: se andares perante mim como andou Davi teu pai, com integridade de coração e sinceridade, para fazeres segundo tudo o que te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos. Quer dizer, Deus não faz questão que você seja perfeito. Ele quer que nós sejamos perfeitos. Mas nós sabemos que é impossível ser perfeito porque somos de barro. Mas Ele quer e Ele faz questão que nós obedeçamos a sua palavra. Que nós façamos da sua palavra regra de vida, da nossa vida, de conduta, de comportamento. Porque essa palavra aqui é a palavra de justiça. Quem anda de acordo com essa palavra, anda de acordo com Deus, anda de acordo com o pensamento de Deus. Então, quando uma pessoa se converte a Jesus, na realidade, ela se converte aos pensamentos, às ideias de Jesus. Ela absorve as ideias e os pensamentos de Jesus e os segue. Da mesma forma como as pessoas aí fora seguem as regras deste mundo, andam de acordo com a moda deste mundo. Mas quem é de Deus anda de acordo com a cabeça de Deus, com os pensamentos, as ideias de Deus. Então é temente a Deus. É temente a Deus. Se andares, eu tenho que andar com temor, com integridade, com sinceridade, para fazer tudo o que Deus tem falado na sua palavra. Então, o que ele fala aí? Peraí, espera, fala alto, só essa palavra. Então, confirmarei, manterei o quê? O trono de teu reino sobre Israel para sempre. O que isso significa para nós hoje? Significa o seguinte: se eu andar com o coração íntegro diante de Deus, sinceridade, obedecendo a sua palavra, quer dizer, sendo justo, fazendo o que é justo, vivendo na justiça, então Deus vai confirmar o meu trono, quer dizer, a minha salvação para sempre. Amém? E não somente a minha salvação, mas também a dos meus filhos. Ele diz assim:
confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de Davi, teu pai, dizendo, não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Quer dizer, os meus sucessores também serão salvos. Amém? Agora, ele diz outra coisa. Porém, versículo 6, se você, o Salomão, e os seus filhos, de qualquer maneira vos apartardes de mim e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos que vos prescrevi, mas fordes e servides a outros deuses e os adorardes, então eliminarei da terra, quer dizer, da forma, pela obediência ele confirma, pela desobediência ele elimina de Israel da terra que lhe dei, e a esta casa que santifiquei a meu nome, lançarei longe da minha presença, e Israel virá a ser provérbio e motejo entre os povos. Você verifica que hoje Israel voltou à terra prometida. Deus cumpriu a sua palavra, mas também cumpriu a sua palavra de que Israel tem a sua terra, mas não tem o templo, nem pode construí-lo. Deus é quem permite isso. Sabe por que ele permitiu? Porque Israel desobedeceu, Salomão desobedeceu, seu filho desobedeceu, foi um caos em Israel por conta dos pecados que depois Salomão fez. O reino de Israel se dividiu. E eles chegaram a brigar entre si. Judá brigou com Israel. Por quê? Porque Deus permitiu por conta da desobediência do seu rei. E o mesmo acontece entre o povo cristão. Existem cristãos e cristãos, você sabe disso. Existe cristão que diz, eu creio em Jesus. Mas existem aqueles cristãos que vivem, que sacrificam, que colocam as suas vidas no altar, vivem no altar 24 horas por dia. Têm atitudes, comportamento ético, de justiça. São sérios, andam com coração íntegro diante de Deus e sinceridade. Esses são poucos, não são muitos não. Estes, enquanto andarem no temor do Senhor, enquanto andarem de acordo com os heróis da fé do passado, andaram com temor e tremor diante de Deus, então Deus firma a salvação destes para sempre. Mas aqueles que andam de qualquer maneira lá vão ter, são cristãos, conhecem a Bíblia, leem a Bíblia, fazem jejuns, vão na igreja, fazem suas orações, dão seus dízimos, dão suas ofertas, mas tem um comportamento completamente distinto, diferente do que está escrito, então esses não têm temor a Deus, estes já perderam a salvação há muito tempo.